Você alguma vez parou para refletir sobre o que realmente significa multiplicar talentos? Na sociedade atual, somos bombardeados por discursos que exaltam o sucesso financeiro, o poder e a acumulação de riquezas. Mas será que é isso que Jesus queria nos ensinar na parábola dos talentos? Essa história, muitas vezes mal interpretada, vai além de simples questões de dinheiro ou habilidades. Ela fala de responsabilidade espiritual, da nossa missão divina e de como cada um de nós tem um papel crucial na batalha que travamos diariamente. Se você acha que a parábola é só sobre investimentos, prepare-se para uma revelação que pode transformar sua vida. O verdadeiro significado dos talentos envolve muito mais do que o mundo material pode oferecer. É uma chave para o reino de Deus. E talvez você ainda não tenha percebido o quanto está desperdiçando essa oportunidade. Pronto para descobrir o que está em jogo? Parábola dos talentos. Mateus 25, 14 e 30. Porquanto será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um conforme a sua própria capacidade. E então partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos negociou imediatamente com eles, e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que havia recebido apenas 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Então, o que havia recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis que ganhei mais 5. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que tinha recebido 2 talentos também chegou e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, eis que ganhei mais 2. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Por fim, chegou o que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui está o que é teu. Mas o seu senhor respondeu-lhe: Servo mau e negligente, sabias que colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Por isso, devias ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e assim, na minha volta, receberia o que é meu com juros. Tirai, pois, dele o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Pois a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. A parábola dos talentos nos apresenta um senhor que, ao partir em viagem, confia seus bens a 3 servos, distribuindo talentos conforme a capacidade de cada um. Mateus 25, 15. Essa ação reflete a sabedoria divina, pois o Senhor conhece nossas habilidades e nos dá responsabilidades proporcionais ao que podemos administrar. Esses talentos simbolizam mais do que simples riquezas materiais. Eles são as oportunidades e os dons espirituais que Deus nos concede para que possamos glorificá-lo. Em 1 Pedro 4,10, somos exortados a administrar fielmente a graça de Deus em suas várias formas, o que nos lembra que cada talento, seja grande ou pequeno, carrega consigo a responsabilidade de ser usado para o bem do reino. No entanto, o verdadeiro desafio espiritual surge quando decidimos o que fazer com esses talentos. Muitos, por medo ou insegurança, acabam enterrando suas oportunidades, preferindo não arriscar.
Isso é um reflexo da falta de fé e de comprometimento com a missão divina, algo que nos torna vulneráveis ao comodismo, à armadilha que o inimigo usa para nos paralisar espiritualmente. Em Provérbios 12:24, lemos que as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravizados. Deixar de multiplicar os talentos é se submeter ao domínio da estagnação, uma posição perigosa na batalha espiritual. Portanto, é essencial que entendamos o peso da responsabilidade que carregamos e busquemos sempre utilizar os talentos concedidos por Deus para cumprir nosso propósito e resistir às investidas do inimigo. Ao continuar a parábola, vemos que os servos que receberam 5 e 2 talentos imediatamente começaram a negociá-los, dobrando o que lhes foi confiado. Esse ato de prontidão e diligência reflete o coração de um verdadeiro servo, que compreende a importância de fazer o melhor com o que recebe. Em Colossenses 3:23, somos instruídos a trabalhar de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, mostrando que o esforço que colocamos em multiplicar nossos talentos deve ser feito com dedicação, entendendo que nosso trabalho é, em última instância, para a glória de Deus. Contudo, na vida contemporânea, essa mensagem muitas vezes se perde em meio à busca desenfreada por sucesso e reconhecimento. Muitos se esquecem de que a verdadeira medida do sucesso espiritual não está na quantidade de talentos, mas na fidelidade e no esforço para multiplicá-los. A pressão social para acumular riqueza pode nos desviar do propósito divino, levando-nos a negligenciar o que realmente importa. Em 1 Timóteo 6:10, Paulo adverte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A verdadeira batalha espiritual, portanto, não é apenas contra a inércia, mas contra os valores distorcidos que o mundo nos impõe, que podem nos fazer perder de vista o propósito para o qual fomos chamados. O contraste entre os servos que multiplicaram seus talentos e aquele que simplesmente o enterrou é nítido. Enquanto os primeiros foram recompensados com elogios e mais responsabilidades, o último foi repreendido por sua inércia e falta de fé. Essa atitude de enterrar talentos pode ser observada em muitas áreas da nossa vida, especialmente quando nos deixamos dominar pelo medo do fracasso ou pela procrastinação. Na 2 de Timóteo 1:7, somos lembrados de que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa passagem nos desafia a agir com coragem, sabendo que o Senhor nos capacita a vencer qualquer medo que nos impeça de cumprir nosso propósito. No entanto, a batalha espiritual que enfrentamos não é apenas interna. Ela também envolve as influências externas que tentam nos desviar do caminho. Vivemos em um mundo que frequentemente celebra o mínimo esforço e valoriza as conquistas rápidas e fáceis, o que pode nos levar a subestimar a importância de perseverar e ser diligente. Em Gálatas 6:9, somos incentivados: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Essa perseverança em multiplicar os talentos, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, é o que nos diferencia como servos fiéis e comprometidos com o reino de Deus. No desfecho da parábola, o servo que enterrou seu talento é lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:30, uma sentença severa que nos alerta para as consequências espirituais de negligenciar as responsabilidades que o Senhor nos confia. Esse ato de omissão não é apenas um erro, mas um pecado que nos afasta de Deus e de seu propósito para nossas vidas. Em Tiago 4:17, somos advertidos:
Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ignorar os talentos dados por Deus é, portanto, uma falha grave que não afeta apenas nosso progresso espiritual, mas também o cumprimento do plano divino. Esse ensinamento é especialmente relevante nos dias de hoje, onde a tentação de buscar conforto e evitar riscos é grande. Mas como seguidores de Cristo, somos chamados a fazer mais do que simplesmente evitar o mal. Somos chamados a ser proativos em nossa fé, utilizando nossos talentos para o bem do reino. Em 1 Coríntios 15:58, Paulo nos exorta: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Esta é a essência da batalha espiritual que enfrentamos. Usar tudo o que temos e somos para avançar o reino de Deus, sabendo que nossa fidelidade será recompensada no tempo certo. Ao refletir sobre a parábola dos talentos, fica claro que o Senhor nos chama a uma vida de responsabilidade espiritual e diligência. A multiplicação dos talentos não é apenas uma questão de aumentar riquezas ou habilidades, mas de utilizar cada oportunidade que Deus nos dá para servir ao seu reino. A pergunta que fica é: o que você tem feito com os talentos que Deus colocou em suas mãos? Será que você está enterrando suas oportunidades por medo? Ou está disposto a arriscar tudo para cumprir o propósito divino em sua vida? Lembre-se, o trabalho que fazemos para o Senhor nunca é em vão. Está pronto para colocar sua fé em ação e ver o que Deus pode fazer através de você? Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para continuar aprendendo e crescendo na fé.